Alexandre o Grande foi uma das grandes referências nos tempos passados. Começou a sua jornada aprendendo e obtendo conhecimentos por intermédio de Aristóteles. Alexandre o Grande já era filho de alguém muito renomado, Filipe. E Filipe tinha um ego muito alto. E Alexandre o Grande pensava, bem, como é que eu posso me destacar em relação ao meu pai? Como é que eu posso ser diferente a ele e não ser só mais um filho que foi filho de alguém grande na história? E foi aí que Alexandre o Grande passou a construir a sua história. E não é à toa que ele é chamado Alexandre o Grande. Sem contar que tornou-se faraó do Egito, sem contar que conseguiu destruir Persa sob o comando de Dário. Ou seja, Alexandre o Grande deixou um legado muito grande, que até nem lembramos mais de Filipe, que era o seu pai. O que é que essa história de Alexandre o Grande tem a ver com esse vídeo? Bem, Alexandre o Grande era uma grande referência. E tu, que és da geração Z, ou no caso, a geração que é adolescente hoje, ou vai entrar para a fase da adolescência agora, é que, bem, tu precisas ter inspirações do passado. Os melhores exemplos para a geração Z são pessoas do passado. Hoje, na nossa geração, infelizmente, existe muita coisa que faz mal para o nosso cérebro. Como assim? Existem vários músicos, existem vários artistas, existem várias pessoas que são más influências. E, de certa forma, molda o caráter de muitos adolescentes ou de muita gente da geração Z. Eu sou Luiz Alani Vieira, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje irei falar sobre a geração Z, a pior geração de todas. Nos dias de hoje, a nossa geração, infelizmente, foi exposta à tela muito cedo, foi exposta à dopamina de maneira fácil muito cedo, foi tendo contato com coisas muito cedo. Como assim coisas? Quando eu digo coisas, eu estou a me referir a imagens obscenas, linguagens impróprias, coisas que os nossos antepassados não tinham. E isso, de certa forma, reflete muito na nossa sociedade. Como assim isso reflete na nossa sociedade? Nos dias de hoje, é muito comum nós vermos pessoas com ansiedade, depressão, problemas psicológicos, problemas físicos, por intermédio de coisa que viu na internet e agora tem uma linha de raciocínio sobre a mesma pessoa diferente. Ou seja, isso afeta o estado emocional de uma pessoa. E o que é que eu quero dizer com isso? Nas décadas passadas, por exemplo, os teus pais, os teus avós, não tinham acesso facilmente a, por exemplo, imagens obscenas, como um adolescente tem nos dias de hoje. O adolescente nos dias de hoje, por intermédio da internet, ele vai e pesquisa e já tem acesso a algo. Diferente das décadas passadas ou dos anos passados, que tinham que recorrer a uma cassete ou a recorrer a lojas que vendiam revistas ou cassetes com esse tipo de conteúdo. Ou seja, a geração Z tem mais fácil, o dopamina para a geração Z está mais fácil em relação à geração passada. E como isso prejudica? Isso prejudica de várias formas. Isso torna adolescentes mais mimados, adolescentes mais ansiosos, mais depressivos. E isso a longo prazo tem muitos malefícios. Como assim muitos malefícios? Esse adolescente que hoje está na adolescência, amanhã será pai. E quando ele for pai, ele vai ter que passar ensinamentos para o seu filho. E pensando aqui, focar aqui no vídeo, o que é que falta para a geração Z? O que é que falta para a geração Z se destacar O que é que falta para a geração Z destacar-se em relação às outras gerações? Bem, não é novidade para ninguém que a geração que é mais fácil ganhar dinheiro, na geração que é mais fácil obter informação, obter conhecimento de alguém que tu não poderias ter acesso. Como assim? Hoje em dia, tu podes ver ou ouvir uma coisa que o Elon Musk disse, no caso, um podcast que o Elon Musk disse, que é um dos homens mais ricos do mundo, por intermédio de um podcast, tu podes obter conhecimento com o Elon Musk, diferente das décadas passadas, que nem existia o podcast. Por intermédio da internet, tu podes licenciar em várias áreas. Podes fazer cursos sobre empreendedorismo, marketing digital e até cursos de psicologia em diferentes áreas. Nas décadas passadas não existia isso. Mas o adolescente ou a pessoa que está na geração Z usa a internet, que aliás é o meu tema do TCC, como usar a internet de maneira produtiva no dia a dia. Não o título do vídeo fala do meu TCC, mas continuando, tu podes usar a internet de várias formas. Por que é que tu estás a perder horas assistindo coisas que não serão construtivas para ti? Ao invés de assistir algo que será benéfico para ti e a longo prazo tu obteres conhecimento. Mas Luso, bem, como é que isso afeta? Como é que isso
será benéfico para mim. Não é à toa que o meu conteúdo é empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal, espiritualidade. Por quê? Porque eu sei que eu sou adolescente e eu sei que eu tenho uma maneira de pensar diferente. E eu posso transbordar esse conhecimento para mais adolescentes. Porque algo que motivou-me a começar foi que, bem, existem muitos adolescentes a produzir conteúdo dessa maneira que eu produzo. Por exemplo, no Brasil, Estados Unidos já é normal, mas aqui em Angola é escasso. Aqui em Angola gostam muito de falar sobre ganhar dinheiro de maneira rápida, querer ganhar renda extra, querer começar no marketing digital. Porém, desenvolvimento pessoal, que eu defendo a filosofia que se tu queres ser bem em empreendedorismo, queres ser bom em uma determinada área, precisas cuidar do teu psicológico. O teu psicológico é desenvolvimento pessoal, algo que tu precisas desenvolver. E a tua espiritualidade, que no caso é o teu eu interior. E por que que a geração Z fracassa? A geração Z fracassa porque tem um mindset pouco, ou seja, um mindset fraco. As pessoas não treinam a mente, não leem, não meditam, não têm um tempo íntimo com o seu psicológico, por isso é que tornam-se ansiosas. Porque se tu aproveitasses a tua solitude, caso existe a solitude, existe a solidão. Solidão é quando tu estás triste e estás isolado. Já na solitude, tu aproveitas esse espaço que tu estás sozinho para usar de maneira produtiva. Ainda irei fazer um vídeo aqui no meu canal falando sobre a solitude e sobre a solidão. Mas continuando com o foco desse vídeo, é que o adolescente hoje vê as coisas de maneira depressiva. E como assim de maneira depressiva? Existem coisas na tua vida que tu tens que saber lidar. Tens que saber lidar. Nós estamos na geração Z. Estamos na geração Z. É a geração que tu podes obter conhecimento com pessoas que tu nem imaginavas. A geração Z que tu podes ajudar pessoas que estão ao longo do mundo, conhecer pessoas que tu nem imaginarias que irias conhecer. E isso fornece ou fortalece o teu networking, que no caso é os contactos que tu tens. Hoje em dia, pelo conteúdo que eu produzo, eu passei a conhecer pessoas que são referências na minha área. E isso para mim é muito benéfico, porque o networking que tu tens hoje, amanhã pode ser benéfico em uma área para ti na vida. E isso parte de uma filosofia. E essa filosofia é: você precisa buscar o desconforto. Sim, tu precisas ir em busca do desconforto, porque é no desconforto que ocorre o desenvolvimento. Hoje em dia, o que as pessoas querem? Querem coisas rápidas, querem o imediatismo, que no caso, dopamina rápida, que no caso, assistir Netflix, que no caso, jogar PlayStation. Eu não estou a dizer que tu não podes fazer isso. Se tu tens a disposição, podes fazer, mas tu fazes de maneira produtiva e usar para o teu desenvolvimento será muito benéfico para ti, muito. Porque no desconforto, tu vais mudar o teu ser, vais mudar o teu mindset sobre uma situação difícil, que tu vais aprender a lidar com essa situação difícil. Com desconforto, tu vai ver que, bem, nisso aqui eu não sou bom. E quando existe algo que tu não és bom, significa que é algo que tu tens que melhorar. Ou seja, foca em melhorar algo que tu não és bom, que a longo prazo tu vais ficar bom nessa área. E isso existe muito com aquela filosofia de que, bem, eu consegui isso. E agora? Bem, eu tenho produzido conteúdo todos os dias e isso afeta um pouco na memória do meu telefone. Mas continuando com a linha de raciocínio, tu tens que descobrir um propósito. Tu não estás aqui na Terra só por estar. Tu tens que ver, bem, nessa área eu sou bom, vou melhorar minhas habilidades e ao longo do tempo vou me tornar uma referência nessa área. Não estou a dizer necessariamente empreendedorismo ou marketing digital. Tem pessoas que foram feitas para ser médico, foram feitas para ser psicólogo, foram feitas para ser engenheiros, foram feitos para ser arquitetos. Cabe tu usar da melhor maneira possível o propósito que Deus colocou na tua vida. Porque quando tu solucionas a dor de alguém, solucionas o problema de várias pessoas, tu te destacas nessa área. Um exemplo de uma pessoa que solucionou um problema de uma determinada área era José. José usou seu propósito para ajudar. Não é à toa que José tornou-se governador do Egito. E o José do Egito só tinha alguém superior a ele naquele país, ou naquela terra, que no caso era o faraó. Mas o faraó disse que, bem, José, nesse tempo de seca, tu é que vais ordenar, tu é que vais ditar o que vai acontecer no país ou na terra. Porque José tinha uma boa ligação com Deus e era por intermédio de Deus que revelava as coisas com ele por sonhos. E falando um pouco sobre José, quinta-feira eu vou fazer uma live lá no meu perfil do Instagram falando sobre a história de José e como ela é benéfica para os dias de hoje. Empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Nós podemos aprender muito com as histórias que aconteceram na Bíblia e no passado. E partindo de mais um exemplo que os melhores exemplos para a geração Z são as pessoas do passado,
Porque hoje em dia nós estamos carentes de bons exemplos. Tu precisas ver, bem, como é que eu me identifico com essa pessoa aqui da Bíblia? Como é que eu posso extrair isso aqui positivo e fazer algo bom na minha vida? No caso, usar o limão para fazer a limonada. Pegaste a dica? Espero que tu tenhas pegado essa dica. Penso que eu não mencionei, mas Alexandre o Grande começou a seguir Aristóteles quando ele tinha 16 anos. E o que adolescentes de 16 anos hoje em dia fazem? Estão perdidos em festas, estão perdidos em bebida, álcool, fumo. Eu gosto de falar fumo, mas é cigarro. Pô, a tua concorrência é pouca. Tipo, tu não tens concorrência. Se o problema é concorrência, tu não tens concorrência. Se tu fazeres o básico bem feito, tu vais te destacar da grande maioria. Infelizmente, a nossa geração é a pior de todas. É a pior de todas, mas um insight que eu deixo aqui no final do vídeo. Se tu pagares o preço de dedicares, fazer as coisas bem certo, fazer as coisas bem feito, a longo prazo, tu vais ser uma grande referência. Olha para mim, comecei em julho e nos últimos meses eu tenho colhido os resultados. Vários seguidores, várias pessoas que se inspiram em mim, pessoas a dizerem que são meus fãs, pessoas que não gostavam de mim ou que não falavam comigo, agora por intermédio do meu conteúdo começam a conversar comigo. Então, tu precisas usar o teu propósito da tua melhor maneira possível e usar o limão para fazer a limonada. Bem, foi meio que uma conversa, foi meio que um insight que eu disse aqui. Deixa aqui a tua opinião nos comentários. Se inscreva aqui também no canal, estamos a crescer muito, batemos a meta de 700 inscritos, bora buscar os 800. Bem, obrigado por assistir até aqui e nos vemos amanhã, porque eu vou lançar vídeo todos os dias.